Fala pessoal, Futebol na Real na área, eu sou Paulo Costa, ex-jogador de futebol profissional, hoje representante de jogador de futebol, e sim, já joguei alguns clubes pequenos aqui no Brasil e também no exterior, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero te pedir um grande favor, eu quero te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal Futebol na Real, que você possa aí deixar o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, com a sua família, com seus amigos, lá no grupo da base, no grupo dos jogadores profissionais aí do clube, no grupo da escolinha. Compartilha com todos aí, me ajude a alcançar mais pessoas que têm esse objetivo de ser um jogador de futebol profissional, de um dia chegar e conquistar o seu sonho, tá? Porque aqui eu dou várias orientações, né? Dou várias dicas para que você possa conseguir conquistar o seu objetivo. E hoje estou aqui para falar com você sobre que pode acontecer, pode dar certo. Sonhe, acredite, trabalhe, tenha fé, porque o teu sonho pode virar realidade. Estou aqui para falar para você hoje de um seguinte tema: de servente de pedreiro para a segunda divisão da Grécia. Sim, isso aconteceu com um jogador que eu representei. Eu conversei com ele, ele já me autorizou a estar falando sobre ele. Inclusive vou estar aqui colocando alguns vídeos, algumas fotos dele, tá bom? Ele se chama Thalisson Nunes, um goleiro, e aí eu comecei a conversar com ele em 2019, 2019, comecei a conversar com ele, pra gente começar ali a iniciar um trabalho. Então, o Thalisson estava vindo, ele tinha jogado no CSA de Alagoas, e depois ficou um tempo parado. Chegou a jogar, se eu não me engano, no Jaraguá, ou apenas se registrar no Jaraguá. Ficou um tempo parado e aí as coisas ficaram muito difíceis para ele. E ele foi trabalhar como servente de pedreiro. Servente de pedreiro, isso mesmo. Então, quando eu conheci Thalisson, ele já estava como servente de pedreiro, ali final de 2019. E ele me mostrou um vídeo dele jogando no CSA de Alagoas, e também tinha alguns lances do Vila Nova que ele jogou na base. CSA de Alagoas ele jogou sub-20, tá? E aí eu fui ali e vi talento naquele goleiro, naquele jogador, e fomos conversando, e aí eu comecei a preparar o material dele para apresentar para os clubes. Então, consegui pegar o material dele, peguei uma parte daqui, outra de Vila Nova, outra de CSA que ele tinha. E aí comecei a montar um vídeo para ele, comecei a fazer aquele marketing todinho dele e consegui trabalhar esse material dele. Tá? Só que ele estava trabalhando como servente de pedreiro, então eu conversei com ele e falei: Thalisson, olha só, a gente vai começar a trabalhar o teu material. Então eu vou buscar oportunidade para você, mas você precisa estar pronto, precisa estar preparado. Como é que você vai fazer se de repente a porta abre amanhã, daqui a uma semana? Você trabalhando como servente de pedreiro, eu sei que você precisa ajudar a tua família, precisa sustentar a sua família, mas você precisa também estar preparado. Você precisa agora, nesse momento, você precisa ter uma escolha, fazer uma escolha. Ou você vai seguir com o seu sonho de jogar futebol, pode até apertar as coisas, ou você vai ficar como servente de pedreiro e anular o teu sonho. Como é que você vai fazer? E aí eu falei com ele, eu falei: cara, faz o seguinte, sai desse trabalho aí, vai ser um pouco difícil, vai, mas procura aí um preparador de goleiro para você estar trabalhando, você estar se preparando. E ele procurou um preparador de goleiro, eu até te ajudo, né? Dei uma força para ele também na época. E Thalisson todos os dias, treinando. Eu lembro até hoje que ele treinava numa praça. Era uma praça. Ele treinava na cidade dele com esse preparador de goleiro. Inclusive hoje, se eu não me engano, eu vi alguns vídeos dele que ele tem uma escola de goleiros lá na cidade dele. E ele dá treino também para esses goleiros lá nessa praça. Então, ele começou a treinando todos os dias, com esse preparador de goleiro, perdendo peso, tudo, e mandava os vídeos para mim dele correndo na rua, na academia, e eu pegando aqueles vídeos todinho dele ali e juntando e fazendo um marketing dele. Olha aqui, ó, como é que tá o goleiro e tal, mandando para os clubes. E aí o goleiro tá assim, tá bem e tal. Aí lembro que eu peguei os vídeos dele do CSA, porque ele foi campeão
Alagoano com o CSA Sub-20, e aí eu peguei uns vídeos dele do CSA, desses momentos dele indo pra final, né, dele jogando a final, e comecei a montar momento de vestiário dele, momento dele indo pro estádio no ônibus, né, de aquecimento, e aí dele sendo campeão lá, levantando o troféu dele, homenageando a mãe dele. E comecei a montar todo esse material aí e fui fazendo esse marketing, né, divulgando o trabalho dele, até que foi despertando interesses. Né, botando o vídeo dele treinando também, se preparando, e foi surgindo interesses. E consegui para ele mais 2 jogadores, para irem para a Espanha. Irem para a Espanha para serem avaliados na Espanha, num time de 4ª divisão da Espanha, para serem avaliados. O Thalisson estava vindo aí, se eu não me engano, de 2 anos parado, sem jogar. Ele estava com 23 para 24 anos na época, hoje ele está com 28 anos. Consegui, foram para a Espanha, só que lá as coisas não andaram bem. Né? Não chegaram a ser aprovados e tudo. Então, assim, isso é até um ponto que eu preciso falar com vocês, porque precisa estar pronto, precisa estar preparado. Então, as coisas não foram bem lá na Espanha, só que eu imediatamente já consegui fazer um contato na Grécia e consegui que o Thalisson fosse para a Grécia, e ele foi para o clube da 2ª divisão da Grécia, Apollon Larissa, ou Larissa, né? O Apollon Larissa lá na Grécia, 2ª divisão, uma estrutura assim totalmente diferente, grande, sabe? E ele todo feliz, todo alegre. Aqui uma foto dele, você vai estar vendo aqui agora, dele lá na neve, treinando, primeira vez dele dentro da neve. Foi algo assim que me deixou até emocionado na época, eu fiquei muito feliz porque ele também estava muito feliz lá. E eu lembro que como Deus faz as coisas, né? Thalisson foi para ir como 3º goleiro. E chegando lá, ele começou a mostrar, e aí já passou para 2º goleiro. E na estreia do clube no campeonato grego, lá na 2ª divisão, o goleiro principal no segundo tempo se machuca, o primeiro goleiro. E Thalisson vai lá e assume a titularidade do clube, do time, né? E faz uma excelente partida, excelente campeonato lá. Sabe, foi algo assim que me deixou muito feliz, e deixou ele também feliz. Né? Agora você vê, um rapaz que tinha um sonho, chegou ali ao seu sub-20 no CSA de Alagoas, as coisas depois começou a ficar difícil, né? Passou por um outro clube lá, se eu não me engano foi de Jaraguá, mas as coisas não foram bem, e aí ele desanimou do sonho, né? Esfriou, e aquela responsabilidade, por quê? Porque tem família, quer cuidar da família, precisa prover, ó. O homem precisa prover, né? O cacife, o dinheiro ali para alimentar a sua família, para cuidar da sua família. E ele foi trabalhar de servente de pedreiro. Só que eu vi muito talento naquele jovem. Eu vi muito talento no Thalisson. E aí comecei a lutar com ele, comecei a trabalhar junto com ele. Falei, não, vamos embora, Thalisson, vamos nessa, vai dar certo. Você é bom, vai dar tudo certo. Eu vou trabalhar, vou correr atrás por você. E eu preciso que você também faça a sua parte. E aí foi isso, ele decidiu, tomou uma decisão de sair do trabalho de servente de pedreiro, passou por um apertozinho um certo período, mas se preparou para as oportunidades. Aí, como eu falei, chegamos na Espanha, as coisas não deram muito certo, mas aí depois fomos para a Grécia. Se eu me lembro bem, foi um contrato de 2 anos, 2 ou 3 anos, se eu me lembro bem. Né? E graças a Deus, Thalisson foi lá e jogou, realizou o sonho dele, né, de estar jogando na Europa. Ele tinha ido uma época para Portugal, se eu não me engano, mas foi algo rápido assim, não ficou, né? Mas aí depois foi lá para a Grécia e foi assim totalmente diferente do que ele já tinha vivido. Aquele clima, aquela atmosfera, né? Primeiro, país diferente, né? Um país de primeiro mundo, né? O clima lá também totalmente diferente, língua diferente, e a nova cultura. Foi algo assim maravilhoso, e a estrutura do clube também era uma estrutura muito boa, o estádio muito bacana. Então, os estádios que ele jogou também foi algo assim muito bacana. Tá? Então, eu quero te dizer o que com isso? Não desista, acredite, sonhe, se dedique, dê o seu melhor, porque a oportunidade ela chega de repente e você precisa estar preparado. Como um pastor que eu tive, ele falava, pastor Ilmo, é algo que eu sempre trouxe isso para a minha vida.
ouve bem aqui que eu vou te falar. A oportunidade tem cabelo na frente. Depois que ela passa, você não consegue mais puxar. Então esteja preparado, tá bom? Acredite, sonhe, vai dar certo. Eu quero agora, antes de terminar, eu quero te dizer o que eu falo sempre para os meus jogadores. Eu estou aqui nessa terra para abençoar vidas. E eu quero te abençoar, tá bom? Eu sou Paulo Costa, ex-jogador de futebol profissional, hoje representante de futebol. Conte comigo. Abraço.